Irmão, se tu é cristão, você é chato, cara. Você não entendeu isso? Se você é cristão, você é chato. Ou pelo menos deveria ser, cara. Que a gente vê muitos cristãos que eles são submissos, são quietinhos na deles e não expõem, não falam, não debatem de frente com as coisas que estão errado. Se você é cristão, você tem que ser chato. Você deve ser chato, cara. Não no sentido de ser agressivo ou coisa do tipo, ser ignorante, ser mal educado. Não é isso que eu tô te falando. É ser chato no sentido de querer que as coisas sejam certas, sejam corretas. Tá num lugar, tá uma música profana, imoral, de putaria, de traição, cara, seja chato, vá, troque, e se incomode, cara. Você tem que ser chato, cara. O que a gente mais vê hoje em dia é cara, principalmente homem. Eu tô falando aqui principalmente pra homem, cara, porque é mais meu público que eu quero acordar aqui, cara. Tu tem que ser chato, cara. Tu tem que se impor, num sentido não de ser mal educado, mas passar os seus princípios, os teus valores. Não deixar que esse mundo, cara, as pessoas mundanas, comecem a ditar as regras que tu tem que seguir, cara. Tu tem que ser chato, cara. Eu, no meu serviço, sou considerado chato por conta das músicas que eu coloco, por conta das músicas que eu não deixo tocar, que eu fico enchendo o saco pra trocar. Coisas sobre, às vezes, palavras, palavrões que os outros falam, eu fico sendo chato ali pra corrigir, cara. Porque a gente deve ser chato, cara. A gente tem que liderar, a gente tem que impor nossos princípios, cara, porque é o princípio real, o princípio verdadeiro, o princípio de Deus, cara. E o que a gente mais vê é cristão ali que fica acolhido, submisso, que não tem voz, não fala, não reclama, não fala, não faz nada, cara. E isso tá errado, cara. Tu tem que se impor, não no sentido de ser mal educado, não no sentido de ser agressivo. Jesus, cara, ele não se abaixava, ele não era submisso, ele batia de frente com os fariseus, cara, porque tinha coisa errada ali. Ele não ficava acolhido, ele falava com autoridade, ele falava com entonação, cara. Tem que seguir esses mesmos princípios, cara. Não é ficar encolhido, não é ficar submisso, não é obedecer tudo que te impõe, cara. Porque a gente tem princípios bem definidos, entendeu? Então você tem que ser esse cara chato, você tem que ser esse cara chato, cara. Entende? Tu tem que entender isso, cara, virar essa chave na tua cabeça. Se você ficar recebendo tudo que o mundo te impõe, cara, tu vai virar uma marionete, cara, uma marionete. Tu vai virar submisso, tu vai ficar submisso, cara. Então, se tu é cristão, cara, busque se desenvolver, busque treinar, desenvolver teu corpo para você passar uma autoridade maior, você passar uma confiança maior. Busque desenvolver tua voz, tua comunicação, para você transmitir mais autoridade no que tu fala, para quando alguém bater, falar sobre algum assunto mundano, tu ter como rebater com os princípios bíblicos, cara, entendeu? Além de estudar a Bíblia para você ter mais argumentação, mas a comunicação, cara, é fundamental. Muitas vezes não é o que você fala, mas como está sendo falado, cara. Você pode ter o melhor fato, mas se você não saber falar da forma correta, eles vão debochar, o mundo vai debochar da tua cara, entendeu? Então você tem que aprender assim, a se comunicar, a se impor, a passar a tua ideia de forma respeitosa e tudo mais. Tô falando pra você ser agressivo pela terceira vez aqui. Mas você tem que ser chato nesse mundo, cara, porque a gente não é desse mundo, o cristão não é desse mundo. Por isso que as pessoas desse mundo não gostam da gente, acham a gente medíocre, acham a gente chato, acham a gente não sei o que lá. A gente não é desse mundo, tem que entender isso. Então pare de ficar se importando com o que as outras pessoas falam, com a opinião das outras pessoas, com o que elas acham. Exponha a tua opinião, os seus princípios. Tu tem que fazer isso, cara. Tu tem que parar de ser esse cara submisso, acolhido. Tu tem que se impor, tu tem que passar as tuas ideias, passar a tua opinião. Mas não é isso que acontece nessa geração, cara. Não só cristãos, mas homens que às vezes ainda não são cristãos, mas têm bons valores. Eu falo para todos aqui, todos os homens, cara. Porque, como você já ouviu essa frase, o problema não é o barulho dos ruins, mas o silêncio dos bons, cara. E hoje em dia os ruins estão tomando conta, cara. Você vê outro pé de cara, que não tem medo de se expor, não tem medo de passar suas ideias, mas são ideias satânicas, ideias ruins, imorais. E a gente que é bom, a gente está acolhido, cara. Não pode acontecer isso. Senão a gente vai perder espaço para esses caras. Esses dias eu tava andando na rua, cara, e tinha uma galerada assim de escola vindo. O cara com um símbolo aqui no peito,
do bode, cara, aquela estrela de 3 pontas do satanismo com um bode no meio, cara. Eu olhei aquilo, cara, eu não falei nada, eu só passei, ele tava vindo, eu tava indo, eu só ali pensei, cara, os caras não têm vergonha, cara, os caras não têm vergonha de expor a sua ideologia, a sua opinião. E a gente que é cristão, às vezes a gente fica acolhido, cara. No mesmo dia eu peguei e fui na igreja que tem uma lojinha de corrente, cara, e daí eu comprei essa aqui, cara. E vou ficar deixando no peito, cara. Porque os caras que são satanistas, tem essas ideias aí, cara, os caras não têm medo de se expor, cara. Os caras falam, fala mesmo. E a gente que é cristão, a gente não fala, não se expõe, não aparece, cara. Não tem no peito aqui um símbolo da cruz. Não é pra acontecer isso, cara. Então, que eu quero te virar aqui, cara? A gente tem que se policiar, cara. Começar a falar mais, abrir a boca, grava vídeo, sei lá, para melhorar a tua comunicação. Esses vídeos que eu faço que ajuda muito a melhorar a comunicação, a melhorar o desenvolvimento de ideias e tudo mais. A gente não pode ficar acolhido, não pode ficar quieto aqui, cara. Porque se a gente ficar, o mundo já tá engolindo a gente, cara. E se a gente ficar quieto, encolhido, eles vão engolir de vez. A gente não vai ter mais voz. Você já vê o tanto de lei que está sendo aprovada, essa lei da misoginia, cara, que torna crime várias coisas da Bíblia, inclusive, cara, vários princípios bíblicos vai se tornar crime por conta de uma lei. Porque não, os caras não têm voz, não falam, não impõem a sua opinião, seus valores, seus princípios, entendeu? Então quero te virar isso, cara, pra você entender isso. Seja chato. Seja chato a partir de hoje. Começa a impor, a passar os teus limites, os seus princípios, cara. Se alguém falou, tá conversando numa roda de amigos ali e falaram algo que você não concorda, cara, não tenha medo de desagradar os outros, cara. Não tenha medo de desagradar, ninguém tá nem aí. Para de ter medo de desagradar as pessoas, cara. Que a gente não é desse mundo, a gente veio para trazer a verdade, cara. E o mundo hoje não tá com a verdade, eles estão inundados em luxúria, profanação, promiscuidade, coisas ruins, cara, ideias ruins, ideias satânicas, que só querem nos afastar do Criador, entendeu? Então seja chato, cara. Eu vou repetir 500 vezes nesse vídeo, seja chato. Imponha os seus limites, as suas crenças, cara. Porque é para isso que a gente veio. Não fique acolhido, cara. Busque a verdade, cara. Busque ser chato com relação a essas coisas, entendeu? E no mais é isso, não vou ficar me alongando muito nesse vídeo, já tá começando a ficar mais longo. Mas, cara, é isso que eu quero te passar, cara. Seja chato. Pela milésima vez aqui, cara. Comece a ser chato em relação a essas coisas, entendeu? Se você concorda com essas ideias, com esse vídeo, tem alguma sugestão aí, manda nos comentários, cara. Vou gostar de ler. Se tiver uma ideia contrária, alguma coisa assim, mas mande aí, deixa teu like, se tiver um botãozinho escrito lá Hypar Vídeo, tu clica em Hypar Vídeo pra me ajudar, vai me ajudar muito, cara. Mas no mais é isso, segue o canal aí também. Vou trazer vídeos assim nessa ideia, passando valores, princípios, ideias. E a ideia é isso, cara, é ser chato, cara. Tem que ser chato. Eu vou ficar aqui gravando sendo chato, porque um cristão é chato, cara, entendeu? O cristão é chato. Tem que ser chato, entendeu? Mas no mais é isso. Valeu por ter assistido. Falou e fui!